peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. É sempre um prazer muito grande ter aqui a sua companhia. Que bom que você está aqui comigo. Hoje nós temos uma mensagem aqui que eu tenho certeza que a palavra de Deus ela nunca volta vazia e de certa forma Deus falará ao meu e ao seu coração também. Antes de iniciarmos aqui a nossa reflexão, eu gostaria de fazer um convite a você que está chegando agora, ainda não é um inscrito aqui do canal. Quero te convidar a fazer aqui a tua inscrição. Vamos caminhar juntos, será um privilégio ter aqui a sua companhia. Não se esqueça também aí de assinalar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição eu vou deixar para você o endereço para que você possa também seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí o Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram e os canais de podcast. Então, vai lá na descrição, acessa o link e vamos caminhar juntos também nessas outras mídias sociais, ok? Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1, um capítulo bastante conhecido. Vamos ver aqui os justos e os ímpios. Então pega a sua Bíblia e me acompanhe. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Palavra do Senhor. Senhor, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor, através dessa mensagem. Alimenta a nossa alma, o nosso coração, me usa como um instrumento em tuas mãos, para que essa palavra possa, como uma semente, cair no nosso coração e dela germinar e gerar frutos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, como nós vimos aqui, amados, o texto nos traz a questão da comparação dos justos com os ímpios. E é muito interessante que do verso 1 ao 3 ele fala sobre a felicidade do justo. E o Salmo começa exatamente falando da bem-aventurança, ou seja, feliz ou abençoado no hebraico. E essa palavra ela traz aqui uma ideia de magnitude, ela denota uma intensidade. Na versão, inclusive, grega da Septuaginta, o bem-aventurado significa felicidade suprema, que tem o mesmo sentido que Cristo Jesus utilizou no Sermão do Monte em Mateus capítulo 5. Então, bem-aventurado é aquele. Algumas versões, bem-aventurado o homem. Observe então que o artigo o homem, ele está aqui de forma enfática e pessoal, ele está no singular. Isso faz um contraste com o versículo 4, quando fala dos ímpios, que é uma classe dos ímpios. E eu quero chamar a sua atenção que, além de estar no singular, ele é impessoal, ou seja, ele não faz distinção de sexo, de classe social, de grau de instrução ou de condição financeira. Então, feliz é o homem, o justo, que se enquadra nesses 3 primeiros versículos que nós lemos aqui. E aí nós vimos que o texto começa trazendo para nós que o homem justo é aquele que não faz determinadas coisas. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 coisas que são afirmadas nesta pessoa abençoada por Deus. O primeiro, ele não anda, ou seja, ele não vive de acordo com os princípios mundanos dos ímpios.
A palavra para ímpios aqui, ela significa perversos. Ela descreve pessoas que estão perturbadas ou agitadas pelo fato de estarem totalmente desligadas de Deus. Ele também não se detém no caminho dos pecadores. Ele não está no caminho dos pecadores, aonde os pecadores participam, onde eles se reúnem. A palavra aqui hebraica, pecadores, ela é muito enfática, porque ela expõe a condição que causa a conduta daquela pessoa. O pecador é aquele que vive com valores e objetivos errados. E o salmista aqui, ele tinha em mente transgressores habituais e determinados da palavra de Deus. Esses são os pecadores da pior espécie. E por fim, nós vimos aqui, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos observar que há aqui uma progressão, ou seja, ele primeiro não anda, que significa uma associação casual com os pecadores, ou seja, depois ele também não se detém, que indica uma comunhão contínua com os pecadores, e por fim, ele não se assenta, que implica em participar das deliberações, agir como um professor, inclusive, e estar exatamente à vontade com aqueles que, na verdade, escarnecem e zombam, ridicularizam a Bíblia e aqueles que acreditam e obedecem à palavra do Senhor. Então, cada um desses verbos, ele traz aqui um tempo perfeito no hebraico, expressado uma atitude mental fixa e descrevendo aquele cujo curso da vida dele está definido. Então, alguns veem nas imagens de andar, deter-se e assentar-se 3 graus de partida de Deus e conformidade com o mundo, ou seja, aceitar o seu conselho, participar de seus caminhos e adotar sua atitude. O justo é feliz por aquilo que ele faz. Depois de identificar aquilo que o justo não faz, o salmista descreve aquilo que ele faz. Um sentimento, inicialmente um sentimento, prazer. A palavra indica um sentimento que brota do coração, tal como o amor. Também nós temos a questão, uma fonte, a lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. É a instrução que vem de Deus. O significado hebraico da instrução são regras legais e ela representa todos os caminhos revelados de vida contido nos ensinos daquilo que está na palavra de Deus. E 3, nós vimos ali uma atividade, ele medita. Então ele medita porque a palavra meditar significa pensar sobre, refletir. É uma palavra hebraica, meditar, que indica meditar pensativamente ou ponderar. A ideia é de ruminar, é de mastigar a palavra de Deus. A meditação é uma ordem de Deus. Ele nos manda meditar na sua palavra. A meditação envolve mente e coração. Não é um ato apenas intelectual ou da compreensão, mas é um ato afetivo e volutivo. Meditar é refletir com o coração. E uma agenda de dia e de noite. Então, a agenda do crente com Deus envolve 24 horas de relacionamento, dia e noite, independentemente do contexto, se você é a pessoa piedosa ou se você enfrenta batalhas ou não enfrenta batalhas, se a vida está bem ou se não está bem, a arma que nós temos como cristãos é a palavra de Deus. E por fim ele fala, o justo é feliz por aquilo que ele é. Ele é como uma árvore. Quais as características dessa árvore? Então nós vimos ali sua permanência, ou seja, ele é como uma árvore firmemente plantada e bem enraizada. O segredo de cada árvore são suas raízes. Não importa aonde nossa árvore é plantada, vivida ou se a estação por onde nós estamos passando é verão, outono, primavera ou inverno, não importa. Se as nossas raízes estiverem bem firmes, nada nos abalará. A sua posição, ou seja, por correntes de água, provavelmente uma referência aqui aos canais artificiais para irrigação,
Todo crente está em Cristo, que é uma nova criatura, sem nenhuma condenação e numa vida vitoriosa pelo Espírito Santo. E 3, sua produtividade. Ela produz frutos e todo crente existe para ser produtivo, gerar muitos frutos. Os frutos são os resultados da comunhão e de trabalho em que nós realizamos fruto dessa comunhão com Deus. E todo fruto tem um processo de maturação. Ele começa com a flor, passa pelo fruto, depois ele fica um fruto verde, depois ele amadurece e por fim esse fruto então pode ser colhido. E nós temos aí a sua perpetuidade, ou seja, as folhas não murcham. As folhas aqui, elas estão descritas como algo durável, permanente, frutífero o tempo todo. E temos a sua prosperidade. Em tudo aquilo que nós fazemos, prosperará. A ideia hebraica aqui é vai se sair bem por causa das bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida. Já os ímpios, nós vimos aqui a infelicidade dos ímpios. Do verso 4 ao verso 6, os ímpios estão em completo contraste com os justos. Os ímpios ou perversos, eles não são como uma árvore produtiva e viçosa. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. A imagem remete ao local onde se debulha trigo. Geralmente ficava no local mais alto, onde o agricultor jogava para cima o trigo colhido para que o vento levasse a palha e o trigo caísse no solo. Essa metáfora que nós vemos aqui nos ensina algumas lições acerca dos ímpios. Ela nos traz aqui o significado de que o ímpio não tem valor algum. Eles são verdadeiramente inúteis. Na verdade, eles não são consistentes. Eles estão ali disfarçados de trigo. O destino dos ímpios, como nós vimos, eles não conseguirão suportar o julgamento de Deus. E por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Eles serão desmascarados, ou seja, Deus separará o trigo do joio em sua segunda vinda, conforme nós podemos ver no texto de Mateus, capítulo 13, versos 24 e 30, e depois 36, 43. E para fecharmos a nossa mensagem, nós vemos aqui que o verso 6, ele vai resumir o salmo. Olha o que diz o texto: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O verbo conhecer significa se importar, cuidar de forma pessoal e intencional. Trata-se de um discernimento cheio de discriminação e apreciação. Mas o caminho dos ímpios perecerá. A ideia de perecer é a de sofrer as penas eternas. No dia do julgamento final, Jesus dirá aos perversos: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Salmo 1, ele fala sobre pessoas, seus caminhos e seus destinos finais. Ele estabelece a diferença entre o crente e o incrédulo, aquele que obedece a Deus, aquele que segue os seus caminhos e aqueles que não o fazem. Obedecer à lei de Deus era a marca que distinguia o povo de Israel das outras nações. A lei de Deus era a vida, como nós podemos ver em Deuteronômio 6, 1 e 2. Em se tratando de saltério, o tema do livro é louvor e adoração a Deus. As figuras do justo e do ímpio distinguem aquele que adora a Deus daquele que não adora a Deus. Entendeu? Então, assim, que nós possamos refletir sobre esta mensagem e que nós possamos estar aqui como justo firmados na palavra do Senhor, nos separando do caminho dos ímpios, do convívio e do relacionamento com os ímpios, não deixando que eles influenciem a sua vida e te contaminem com a perversidade que eles praticam. Para que quando Cristo Jesus voltar, ou quando você apresentar-se diante do Pai, você possa ser encontrado justo e não ímpio diante do Senhor. Pense sobre isso, que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus e até a nossa próxima mensagem aqui no canal
do peregrino.